Galera, é o seguinte, eu quero trazer aqui pro canal um vídeo bem rápido, nem tive script nem nada, eu vou só falar aqui com vocês que é o começo de uma série que eu vou trazer aqui no canal. Eu não sei quanto tempo vai levar para essa série ser concluída, eu não sei quantos episódios vão ser, eu não sei nada, eu só sei que eu quero fazer isso. Eu quero trazer para vocês aqui do canal como que você vai poder adquirir uma impressora 3D e começar na impressão 3D em si, né? Porque um dos maiores problemas que eu vi quando eu comecei na impressão 3D é que muitos canais já têm vários anos de história. São canais que começaram na época que a impressora 3D era um negócio pré-histórico, era feita de madeira, era uma impressora 3D feita de MDF, sabe o que é isso? E o problema disso é que esses caras que estão no YouTube há 4, 5, 6, 10 anos falando sobre impressão 3D, o público maior deles já tá saturado, já entende o que é uma impressora 3D, quais são os problemas, quais são as features de uma impressora em 3D. E o problema é que uma pessoa como eu, que acaba de entrar na impressão 3D, acaba tendo muita barreira, porque os caras estão ensinando para quem já sabe. E tá eu lá de iniciante e não entendendo nada. Sabendo disso, eu acho que muita gente deve estar no mesmo nível que eu. Deve ter muita gente que acabou de entrar, são pessoas que entendem de tecnologia, que são entusiastas de tecnologia, mas acabaram de entrar na impressão 3D e elas não sabem nada e os caras estão falando como se fosse algo fácil, como se fosse algo muito óbvio. E pra gente que acabou de entrar, não é óbvio. Então eu tô trazendo aqui pra vocês um conteúdo falando de uma pessoa que acabou de entrar na impressão 3D, que tá aprendendo, e o que eu passaria pra vocês. Assim, eu tô mastigando e jogando pra vocês, tá? Eu tô pegando aqui os erros de um iniciante e repassando para vocês o que você não pode cometer de erro, o que você vai cometer de acerto, tá? E para fazer um vídeo bem rápido hoje, eu quero mostrar a impressora 3D que eu tô aqui usando, que ela não é minha, ela só está emprestada por um momento. E é o seguinte, eu não achei nenhum vídeo falando sobre impressora 3D assim, tipo o início, como que você começa, quais são os primeiros passos que você vai tomar. Tudo bem, você vai montar a impressora, eu montei ela num vídeo anterior, eu montei, parafusei e tal. Beleza, e depois o que a gente faz? Ah, tem um filamento, o filamento que já vem com a impressora, você imprime o bench, tem um bench aqui, cadê o bench? Tem um bench, você imprimiu o bench, beleza, e aí? E o que eu faço depois? E quando chega um filamento novo, o que eu faço? Eu não sei. Essas foram algumas perguntas que eu me fiz no começo, eu não sabia o que fazer. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia exatamente o que fazer, eu vou mostrar isso pra vocês hoje. E assim, eu não vou falar de passo a passo e tal, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço com a minha impressora. A minha não. E enfim, vocês sabem, não é minha impressora. Seguinte, essa impressora aqui eu montei, imprimi o bench, tá aqui o bench, e fiz outras impressões depois disso, tá bom? Eu comprei filamento, tá? Porque quando você compra a impressora, ela vem com filamento no caso aqui a Creality, ela manda um filamento, e o bench, ele já vai configurado para esse filamento que eles mandam, então meio que eles configuram já da forma perfeita pro bench. E a minha dúvida principal quando eu comprei a impressora, quando eu montei ela, é de, cara, o primeiro que vem aqui é perfeito, porque a Creality já configurou o filamento, já está tudo configurado, porque você recebe o filamento e um pendrive com um bench. Então já está tudo configurado, já está tudo aqui dentro perfeito. É só você plugar na impressora, abrir o arquivo e ele vai imprimir perfeitamente o bench. Claro que ele vai imprimir com alguns defeitos e tal, porque são as limitações da impressora, né? Mas no geral, a configuração já vem perfeita para isso aqui. Só que aí eu comprei um filamento novo, o que eu faço? Então eu vou mostrar para vocês, eu vou ligar a impressora aqui, eu vou começar uma impressão. Eu não vou terminar uma impressão, só vou começar e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para começar a imprimir com filamento novo, tá? Não é aquele processo que eu fiz, que é só você colocar o bench para rodar com aquele filamento que a Creality manda. Eu vou mostrar para vocês com o filamento que eu comprei depois. Caso alguém se pergunte questão de filamento, eu vou fazer um vídeo falando sobre filamentos, mas o filamento que eu comprei, que eu achei mais em conta, foi esse da 3D Fila, tá bom? Não é patrocinado, obviamente, porque é o meu primeiro vídeo sobre impressora 3D, eles não vão patrocinar alguém que acabou de comprar uma impressora 3D. Mas eu pesquisei bastante, eu sei que existem muito mais lojas do que eu achei, mas essa daqui eu acho que foi a loja que eu mais ouvi recomendações boas e que tinha um preço melhor. Eles têm até um negócio bem interessante que é um filamento que ele é mais barato. Ele é um filamento que ele é derivado, né, do processo de troca de filamento. Na hora que eles estão fabricando o filamento, eles têm que trocar as cores, né? Então eles fazem lá centenas de metros de uma cor, depois eles vão trocar. E nesse momento da troca, acaba acontecendo uma transição, né, do filamento que eles tinham para o filamento que eles estão trocando. E esse material geralmente era descartado. O que eles fizeram? Eles enrolaram e venderam como um material mais barato. E para que eu vou comprar um filamento que tem uma cor indefinida, que é o caso desse aqui?
para você fazer protótipos, para você fazer algo que não tem que ter uma estética bonita, né? Às vezes você vai imprimir uma action figure e você vai pintar depois, então não tem problema se a cor dela for variada, for meio estranha. Então eu comprei 2 filamentos desse, eu comprei um filamento preto e um filamento com a cor indefinida, mas a cor indefinida era branco. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho para vocês verem. Esse foi o filamento que eu comprei. Vocês podem ver que ele é praticamente branco, ele é um branco assim, um tom um pouquinho amareladinho, mas no geral ele é todo branco, ó. Ele não tem uma transição muito grande de cor. Eu não vi, pelo menos, eu não vi nenhuma transição. Até aqui na base ele é branco. Então eu posso usar ele como se fosse um PLA branco mesmo. Eu já fiz algumas coisas com ele, usando ele como se fosse branco, não como se fosse uma coisa que eu vou descartar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Um dos motivos por eu estar fazendo esse vídeo aqui é porque acabou o filamento aqui. Esse aqui é o filamento da Creality que eles mandam, né? Eu acabei usando ele e ficou só esse toquinho aqui, então vamos trocar. E eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. É bem simples. Eu vou já deixar o filamento novo aqui em cima. Lembrando que você não deve colocar o filamento e deixar a haste solta, porque isso vai acabar fazendo ela desenrolar. No carretel ele tem um negocinho que você encaixa aqui, geralmente, ó, você encaixa e deixa ele presinho, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui presinho só para ficar aqui em cima e não acontecer nenhum acidente. Porque o maior problema do filamento é você soltar o filamento, ele soltar muito, e você tentar enrolar de novo e ele dá um nó. E quando ele dá um nó, lascou, porque na hora da impressão vai puxar, vai dar um nó, vai travar e vai ficar sem filamento. E isso dá um problema, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, liga a impressora, aperta o botãozinho aqui do lado, ela vai estar ligando. Eu não vou mostrar muito detalhadamente, eu vou pegar o celular aqui para mostrar para vocês, tá bom? Tá bom, estamos gravando aqui. A impressora está ligando, ela ligou aqui, ó, logozinho da Creality, demora um pouquinho, tá? É coisa rápida. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui, no caso, é limpar. Vocês podem ver que minha mesa aqui, ela tá cheia de poeira, porque aqui em casa junta muita poeira. Então sempre tem aqui na máquina um pincel. Esse pincel que você compra em qualquer loja de coisa de pintura, de construção civil, vende esses pincelzinhos que é usado para pintura, tá bom? Então você vem aqui, passa para tirar a poeira, tá? Porque a poeira vai atrapalhar na adesão do material. Não precisa ser uma limpeza muito bruta. E outra coisa, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que tem uma marcação aqui, ó, tem um quadrado. Vocês podem ver, tem um quadrado aqui desenhado, meio clarinho. É porque eu fiz uma impressão aqui. Então ele fica um pouquinho marcado onde você fez a impressão anterior. O que recomenda-se fazer? Pega um pano ou um papel com álcool e passa aqui para tirar esse excesso. Por quê? Vamos supor que eu tenha impresso alguma coisa na cor preta. Qual é o problema disso? Eu imprimi uma coisa preta, fica ali um resquício de material preto no fundo. Na hora que eu for imprimir com material branco, sei lá, se eu for fazer uma luminária, vai pegar um pouco desse material preto que ficou ali, então vai sujar a próxima impressão. Então o ideal é você sempre limpar antes de começar uma nova impressão. Você pega um pouco de álcool, um pouco de pano, papel higiênico, pode ser. Eu faço com papel higiênico aqui em casa. Passa um pouquinho que ele tira esse excesso de material que ficou da impressão anterior. Existem algumas pessoas que falam para você lavar. Você pode lavar, tá bom? Não tem problema. Você lava lá na água mesmo, não vai estragar. Você lava, seca bem, tá bom? Tem que secar, porque isso aqui é um material metálico, então pode oxidar, pode dar algum problema no futuro. E tenha cuidado para não entortar, porque eu não sei se você sabe, as impressoras mais novas, elas vêm com essa bichinha que ela sai. É aqui que o material fica preso. Ela é feita de um material que gruda bem. Você não precisa ficar aplicando cola nem nada como era nas impressoras antigas. Lembrando de uma coisa, eu estou fazendo esse vídeo aqui para as pessoas que estão comprando impressoras modernas, não novas, modernas, tá? Essa impressora aqui ela já tem alguns anos. Eu acho que ela tem uns 2 anos ainda, V3KE, mas ela é uma impressora moderna, né? Ela tem tecnologias modernas e talvez o que eu esteja dizendo aqui para vocês não sirva para se você tiver uma impressora um pouco mais antiga, tipo uma Ender 3, que é uma impressora mais antiga, ou uma Ender 3 V2, que é uma impressora também um pouco mais antiga, que não tem sensor de nivelamento, como essa daqui tem, tá bom? Então, fica a dica. Isso daqui você pode comprar, tá bom? Se você tiver uma impressora antiga, pode comprar isso aqui e colocar na sua impressora. Eu não sei se dá tão certo quanto essa que já vem própria, tá bom? Mas vamos colocar aqui de volta. Para colocar é fácil, porque ela é magnética, é só você encaixar aqui em cima e soltar. E ela gruda, que é uma beleza. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui a impressora, que tem um pouco de filamento aqui, né? A gente vai tirar esse filamento. E como que a gente faz para tirar o filamento velho? Eu vou mostrar para vocês como é que tira e como é que coloca. Então você que vai colocar o filamento pela primeira vez, eu vou te mostrar como é que coloca o filamento também, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vem é ligar aqui. Opa! Tá bom, caíram algumas coisas aqui. A gente vem aqui na telinha, ela tá nessa tela, a gente pode até passar um pincelzinho aqui também, que tá cheio de pó. Eu desativei o som da telinha, tá? Quando você clica, geralmente faz um som, mas aqui eu desativei. A gente vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui de configuração, e a gente vai aqui em instrução
e retração. O menu, uma coisa importante é que os menus das impressoras são muito diferentes, tá bom? De uma impressora para outra varia bastante. Eu acho que nas Enders mais novas eles estão mantendo um padrão, talvez seja o mesmo padrão dessa. Mas se você pegar uma Ender 3 V2, ela já é bem diferente, que o botão, ela funciona com o botãozinho de rodar, não é touchscreen e tal. Então isso afeta um pouquinho você entender esses passos que eu vou mostrar agora. Mas no geral, é só um outro lugar que você vai acessar para acessar a mesma configuração. Mas geralmente é a mesma coisa, tá bom? Só muda o layout aqui da tela. Então voltando aqui, ele tem essa opção aqui, ó, extrusão. Tá aqui, ó, extrusão ou retração. No caso a gente vai fazer a retração porque a gente quer tirar o material. Então eu vou clicar aqui, ó, retração. Ela vai entrar num processo aqui, ó, será utilizado o valor e ela vai começar a aquecer o bico. E daqui a pouco, quando ela começar a preparar, eu vou tirar o filamento. Ela vai puxar automaticamente, mas eu vou puxar manualmente porque eu quero tirar todo o filamento que está lá dentro. Então ela está esquentando aqui, ó, de 109 ela vai até 240. Então a gente vai deixar aqui ela esquentar. Ela esquenta rapidinho, tá? Ela já está aqui em 158, 160. Já ela tá na temperatura ideal. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar essa alavancazinha, você pode ver que você pode apertar ela aqui, ela dá uma descida. E quando ela estiver na temperatura já adequada, a gente vai apertar e puxar o filamento, ele vai sair todo, tá bom? Ó, ela já chegou na temperatura 240, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar a alavanca e puxar o material. Sai facinho, tá bom? Porque ele já estava derretendo ali. Até sair um pouquinho aqui, ó, do material extrudido. Ele extrudiu um pouquinho do material e ok, tirei o material. Agora o que a gente vai fazer? Colocar um novo material. Eu vou deixar aqui do lado, eu tenho um lixinho aqui do lado que é justamente para esses retalhos que sobra da impressora, tá? E agora a gente vai colocar um novo filamento. Eu vou pegar o rolo aqui só para mostrar para vocês de uma forma mais fácil. Na impressora ele manda um alicatezinho desse, você precisa ter um alicatezinho desse, tá? E tá aqui o filamento. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cortezinho bem pequenininho aqui, bem na ponta, em 45 graus. Aqui, ó, tá vendo? 45 graus, ó, tá reto. O corte reto seria assim. Aí eu viro 45 graus, a luz não tá me ajudando, e eu corto. Isso aqui é só para facilitar para na hora que a gente for inserir tanto no sensor aqui de filamento quanto na cabeça aqui da impressora, tá bom? Então vou guardar aqui de novo. Aqui, ó, eu fiz um suportezinho também no material que é o filamento da Creality que ela manda. Então vamos lá, a gente coloca o rolo aqui em cima, insere o filamento aqui no sensor de filamento, só para mostrar para vocês aqui, já inseri aqui, ó, no sensor de filamento, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, para fazer extrusão, extrusão. Ela está em 173 e vai para 240. É o tempo suficiente para mim inserir o material aqui. Agora eu vou pegar isso aqui e vou enfiar aqui e puxando essa alavanca. Sempre tem que puxar essa alavanca para poder inserir. Eu não vou conseguir fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer isso com o celular aqui. Ó, a gente insere aqui, aperta aqui e vai inserindo até não for mais. Vou tentar fazer só com a câmera aqui, ó. Ó, ele já está no final, inseri tudo. Agora o bico está aquecendo, ela vai começar a fazer extrusão. Como eu tirei o material, ainda fica um espaço muito grande lá dentro sem material, tá bom? Então ela vai extrudir, mas é provável que não saia nada. Então você tem que fazer com a configuração aqui de 5 mm por extrusão, você tem que fazer essa extrusão umas 5 vezes, ou você vai lá e configura, porque tem como colocar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vocês podem ver, ó, que não extrudiu o material aqui, ó. Aí ela tem aqui, ó, na hora que você for colocar a extrusão, você pode colocar aqui, ó, comprimento. Aí ela vai extrudir 5 mm. Você pode colocar aqui, ó, para extrudir logo 10. Eu vou colocar aqui para ela fazer a extrusão. Ela vai esquentar, ela já está na temperatura próxima, 190, 240. E ela vai começar a extrudir o material. Vou deixar a câmera aqui só para vocês verem. Eu não sei se a câmera vai pegar direitinho. E tem uma coisa, é importante você fazer esse processo da extrusão quando você troca de material, porque ainda fica um pouco do filamento lá dentro. Então vamos supor que eu tivesse um filamento preto. Na hora que eu coloco o branco, ele vai misturar, vai ficar aquele cinza. Então é bom você colocar para ele dar uma extrusão para tirar aquele material que está ali dentro. Senão vai ficar uma mistura no começo da sua impressão. Se for uma coisa que depende de uma cor fidedigna, vai ficar estranho. Vai ficar aquele filamento meio cinza, ficando branco de novo. Ou cinza ficando preto de novo, né? Tá vendo que o material está sendo extrudido, ó? Deixa eu ver aqui se eu consigo focar. Ele sai um pouquinho, ó. Aqui já parou de extrudir, né? No negócio aqui, mas ainda está saindo um pouquinho. Mas terminou de sair o material, você pode puxar aqui, ó, que ele seca rápido, ele esfria rápido. Beleza, o que aconteceu? A impressora
já extrudiu o material, quer dizer que está pronta para você começar a imprimir. E esse é o legal das impressoras modernas, que você já consegue imprimir. Você colocou o material, você já consegue imprimir. Uma das minhas dúvidas, quando eu comecei a imprimir, na verdade foi a minha maior dúvida, foi, cara, eu comprei um filamento novo, ele é diferente do que a Creality manda, então eu vou ter que fazer um monte de configuração, vai ser nossa, vai ser muito difícil para mim configurar um material novo, a impressora não vai conseguir imprimir, vai ficar tudo cagado. E não é assim. As impressoras atuais, elas estão com um controle tão bom do filamento, que mesmo você trocando de filamento, se for um filamento numa qualidade boa, a diferença de um para o outro não vai ser tão grande, tá bom? Porque até as empresas estão mantendo uma qualidade muito parecida. E o que aconteceu? A primeira impressão que eu fiz depois do Bench, né, sem ser com o material da Creality, foi com esse filamento branco, e eu imprimi usando as configurações do filamento da Creality. Então, ele conseguiu fazer uma impressão boa usando as mesmas configurações da Creality. Claro que eu podia melhorar, e eu melhorei. Eu fui, aprendi como configurar algumas coisas e eu melhorei a impressão, porque uma das minhas impressões no começo, ela tinha muita string. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que tem até aqui um retalho de uma impressão que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, ó. Isso daqui é um teste. Isso daqui é o que você vai conseguir fazer, é um teste de string. Você pode ver que aqui ele tem um monte parece uma teiazinha, né? Uma teiazinha de aranha. E é basicamente isso que o teste faz. Ele quer ver se numa impressão vai ter muito dessas teiazinhas. Eu fiz esse teste, deu muita teia, porque era um material novo. No da Creality não daria isso. Mas, depois de um tempo, eu consegui configurar, né? Eu fiz algumas alterações que eu posso ensinar para vocês como alterar para melhorar isso daqui. E eu consegui tirar isso daqui, tá bom? Isso aqui foi um teste que eu fiz. Vocês podem fazer vários testes. Existem vários testes para controlar fluxo, retração e várias outras variáveis que tem na impressão 3D, tá bom? Existem muitas variáveis. Existe temperatura, existe velocidade, existe aceleração, existe preenchimento, existe retração. Tem um mundo de coisas que vocês vão ter que estudar para aprender a melhorar a qualidade das suas impressões, tá bom? Sabendo disso, vem uma das partes que para mim foi também assim um pouco complicada, que é saber qual o fatiador que eu ia usar. Porque eu já vi gente usar vários fatiadores. Tinha o fatiador da Creality, tinha o fatiador da Bambu Lab, tinha o Orca Slicer, tinha o Prusa Slicer, e vários outros. E eu via as pessoas usando vários. E eu fiquei tipo, caramba, por que as pessoas usam vários fatiadores? Por que elas não usam só um? Por que elas não usam só o melhor? Mas existe um motivo. Primeiro que os youtubers que estão fazendo esses vídeos, o objetivo deles é mostrar para as pessoas como que elas vão fazer aquilo que ele está mostrando no vídeo. Então o cara vai acabar usando uns 2 ou 3 fatiadores para mostrar para o maior público possível como fazer aquela impressão que ele está fazendo. Os fatiadores, a maioria deles são bons fatiadores, então meio que assim, não faz muita diferença você usar um ou outro. Mas existem fatiadores com características específicas, com ferramentas específicas. Eu, por exemplo, eu comecei a usar o Prusa Slicer, mas quando eu comecei a imprimir mesmo, eu fui pro Orca Slicer. Eu ouvi falar muito bem dele, pessoas falando que era o melhor fatiador que tinha, né? E eu achei que era o mais fácil porque é o que as pessoas estavam mais usando. O Orca Slicer ele é usado na internet, no YouTube, né? Há um pouco mais de um ano, então vocês não vão encontrar vídeos de 2 anos ou mais usando o Orca Slicer. Talvez você encontre usando o Prusa Slicer ou o próprio da Creality, que eu não lembro o nome. Mas só para salientar direitinho, o Orca Slicer é o mesmo fatiador do Bambu Lab Studio, né? Ele só tem algumas modificações, mas o layout deles é muito parecido. Então, se você quiser usar o Orca Slicer e o Bambu Studio, eles são muito parecidos, tá bom? Então não tem problema usar um ou outro, mas eu uso o Orca Slicer porque parece ser o mais agradável assim para usuários novatos. Tanto que você tem lá a opção de básica, né? A versão básica que você consegue configurar coisas simples, né? Coisas simples, você não precisa configurar nada muito complexo. E existe a versão avançada que você consegue configurar coisas mais complexas, né? A questão do fluxo do filamento que ele vai ser extrudido e tal. E isso você não precisa se preocupar. A minha recomendação é que use o Orca Slicer, porque é o que a maioria das pessoas está usando, porque ele é um dos melhores. Mas você vai ter ferramentas em outros fatiadores que funcionam melhor do que no Orca Slicer, mas o Orca Slicer ele parece ser assim, o aplicativo mais completo. E por que eu estou falando do Orca Slicer tanto? Porque isso daqui é um teste que ele já tem dentro do Orca Slicer. Lá no Orca Slicer você vai ter uma opção que é de calibração. Existem lá alguns testes, né, como esse daqui, que te ajudam a calibrar melhor a sua impressora. Eu fiz vários deles, na verdade. Eu tenho aqui, ó, esse daqui, peraí.
Eita, Jesus, caiu. Eu tenho esse daqui, por exemplo, que é um teste de... Cara, é um teste de extrusão. Ele faz várias pecinhas dessa daqui com um número e você vai escolhendo qual delas que fica mais bonito a questão do material, né? De extrusão do material. Tipo, tem esse daqui, ó. Vamos tentar mostrar aqui, porque é difícil de mostrar. Ó, aqui, ó, tá vendo a face dele? Esse aqui é um dos que saiu melhor, que a face dele ficou bem lisinha e na parte de trás, tá vendo? Ela ficou bem lisinha porque ela prendeu bem na mesa. Alguns desses testes, ele não prenderam muito bem. Então eu comecei e a gente usa isso aqui para fazer a calibração do fluxo. Existe outra calibração também muito legal que eu acho que pode ser, para algumas pessoas pode ser o primeiro teste que ela vai fazer, que é esse daqui, que é o teste de temperatura. É a torre de temperatura. A impressora, o que ela vai fazer? Ela vai imprimir, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Ela vai imprimir aqui, ó. Cada altura dessa daqui é uma temperatura diferente. Ela começa numa temperatura mais baixa. Ela começa numa temperatura mais alta e vai diminuindo aos pouquinhos. Para que isso? Aqui você consegue ver as diferenças. Você vai conseguir ver, tá bom? Pessoalmente fica mais fácil de ver. Mas você consegue ver alguns detalhes da impressão e você consegue ver, por exemplo, aqui nessa parte aqui que ela faz uma curva, qual é a temperatura adequada para fazer essas partes mais curvadas. Por exemplo, cadê o barquinho? Esse barquinho aqui, ó, ele tem essa parte aqui que ela fica como um vão. É um vão aqui e a impressora consegue imprimir nesse vão, tá bom? Ela conseguiu imprimir perfeitamente aqui, que é um ângulo quase, eu diria que é um pouco maior do que 45 graus. Acho que ela chega a 45 graus aqui, ó. Nesse ponto ela chega a 45 graus e aqui ela sobe um pouquinho, fica mais ângulo de 90, né? Mas quando você começa a fazer uma ponte muito deitada, a impressora não consegue depositar o filamento não esfria na velocidade suficiente, então ele começa a cair, ele começa a ficar meio molenga, parece que está derretendo, né, a peça. E essa peça daqui, ela ajuda bastante a você configurar essa questão da temperatura. Você consegue ver aqui também que tem uns pontos aqui, né, um bico, você consegue entender, saber qual o ponto aqui, deixa eu ver aqui, ó, agora dá para ver. Qual ponto aqui, ó, tá vendo que ela tem um gravetinho? Você consegue saber qual a temperatura ideal para fazer esses pontos, esses picos maiores e finos. Então, se você tiver uma peça, sei lá, fazer o cabelo do Goku, o cabelo do Goku é cheio de ponta, né? Então, para fazer o cabelo do Goku, você tem que setar a temperatura muito bem para que ele fique suave aquele movimento e não fique uma coisa parecendo que está derretida, parece que estava numa temperatura muito mais alta do que o que devia ou estava numa temperatura muito mais baixa. Então, esse daqui eu diria para vocês fazerem esse daqui. Eu acho que é o mais importante, a torre de temperatura. Existem vários vídeos no YouTube ensinando como é que faz isso, tá? Talvez eu faça algum vídeo aqui no canal explicando como é que faz isso daqui, mas eu recomendo vocês façam isso daqui. Vai procurar no YouTube aí, só pesquisar torre de temperatura, Orca Slicer, tem vídeo explicando como é que faz isso daqui, tá bom? O outro teste que eu falei é esse daqui, né, que é o teste de string. É o teste de string, que tem vídeo no YouTube também. Vocês vão ver que eles ensinam como você faz a impressão e como você corrige esses erros aqui de string, que pode... Tipo, isso aqui não estraga a sua impressão, mas fica mais chato porque você tem que arrancar isso aqui na mão. Eu tô com a impressão que eu fiz recentemente, eu tive que arrancar muito string e eu tenho que calibrar esse filamento aqui para não ter mais esse problema, tá bom? Outra coisa assim que eu tive uma dúvida no começo, quando eu fui fazer a minha primeira impressão, que é uma coisa que saiu no vídeo até, que é quando que eu tenho que tirar a impressão, né? Tipo, imprimir o barquinho lá, imprimir meu barquinho, tá ali. Quando que eu posso tirar? Será que eu já posso tirar na hora que acabou a impressão? Será que eu posso tirar depois? O que eu faço, né, que é uma coisa que funciona para mim, é tirar a peça, né? Eu tiro isso daqui e começa a balançar. Conforme eu for balançando isso daqui, ele vai esfriar mais rápido a superfície aqui, né? E quando ela esfria, fica mais fácil de desmoldar. E para desmoldar é simples, você só tá a sua impressão aqui, você dá só uma envergadinha, tá? Só bem de leve, não precisa fazer muita força, até para não estragar o material. Você enverga para um lado, enverga para o outro, aí você gira, enverga para um lado, enverga para o outro. Geralmente vai soltar, aí você só dá uma puxadinha, às vezes você tem que fazer um pouquinho de força, tá? Mas não faça nenhuma força exagerada para não estragar nem a sua peça, nem a mesa. Não que isso aqui vai estragar com muita força, tá bom? Isso aqui é muito resistente. Essa peça aqui ela é muito bem feita. Eu vou colocar aqui de volta. Então, para você tirar a peça, um pouquinho de força não faz mal, não é muita força, é só um pouquinho, tá bom? É mais difícil tirar material desse piso aqui quando ele é um material muito achatado, muito liso, que entra em contato assim muito com
ele consegue deformar junto, né? Conforme você vai dobrar, ela deforma junto, né? Foi uma coisa que eu tentei fazer recentemente. Cadê aquele negócio? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fui imprimir esse protótipo aqui, né? Essa parte branca aqui é um protótipo, aqui embaixo é só uma ventoinha. Mas esse aqui foi um protótipo que eu montei. E eu tive na verdade não foi nem difícil, eu tô só inventando coisa aqui. Porque essa peça daqui, por isso que ele tá com esse desenho quadrado aqui no meio, não sei se dá pra ver direito, mas é porque ela foi impressa assim. Então, como ela é uma peça plana, mas ela é bem estruturada, na hora que eu fiz a primeira dobrinha, ela já soltou muito fácil. Peraí. Eu queimei o cuscuz. Ai, que burro! Mas é o seguinte, quando eu dobrei pela primeira vez, ela soltou muito fácil, porque ela é bem estruturada. Se ela fosse uma coisa muito plana e muito fina, talvez ela tivesse um pouquinho de dificuldade. Aí você teria que usar uma espátula, né? Ou uma estratégia que eu faço às vezes, é só enfiar a unha na lateralzinha assim da peça, só para tirar um pouquinho, aí da hora que você tira aquele pouquinho, você puxa, aí ela começa a descolar. Ela descola relativamente fácil, principalmente quando ela tá fria. Quando ela dá uma esfriada, solta com uma certa facilidade. Deixa eu colocar aqui de volta. Ai, meu dedo. E o ímã disso aqui é muito forte, tá bom? Eu acho que é basicamente isso pra agora. Eu acho que eu só queria passar pra vocês essa primeira visão de, cara, como é que eu preciso, o que eu faço pra imprimir pela primeira vez, né? Sem ser o Bent. O Bent eu não considero que é uma impressão, porque ela já vem feita, né? Ela já vem toda prontinha da Creality, já com o material definido, já tudo certinho. E quando a gente compra um material novo, a gente não sabe o que faz. Então, é meio que isso, né? Para imprimir, vocês já sabem qual é o esquema, vocês vão aqui na telinha. Eu vou mostrar aqui para vocês só o passo a passo para fazer a impressão, tá bom? É uma coisa bem simples. Para fazer a impressão aqui, ó, eu vou colocar... Cadê meu pendrive? O pendrive tá aqui. Você vai espetar o seu pendrive. Espetei o pendrive, ele vai ler aqui o pendrive. Você vai aqui na pastinha, vai aparecer aqui as impressões anteriores que eu fiz, né? Mas eu não quero ver isso, eu quero ver aqui a unidade USB. E tá aqui as impressões que estão dentro do meu pendrive. Para você começar a imprimir, você clica na impressão e clica aqui em imprimir. Você pode clicar aqui para não calibrar, né? Mas eu geralmente coloco para imprimir direto. Eu posso falar sobre isso num outro vídeo, mas o que aconteceu comigo, que é uma experiência que eu posso passar para vocês. Eu precisei fazer umas peças que eu não queria calibração. Então é só você desativar a caixinha que ela não calibra. O que ela faz? Ela pega a última calibração que ela fez, carrega e consegue imprimir sem ter que calibrar. Outra coisa que vocês podem fazer também é fazer o root da sua máquina, que foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz o root dela, eu instalei um firmware diferente nela, que eu consigo controlar pelo meu computador. Eu consigo usar a internet para controlar a impressora. Então eu consigo enviar os arquivos pelo computador direto para a impressora sem usar o pendrive. É uma coisa bem útil. E quando você envia pelo computador, usando o root, você manda ela sem calibrar. Então você mandou, ela já imprime sem calibrar. Então é bem rápido. Então eu acho que assim, o ideal de calibrar é só na primeira vez que você imprimiu alguma coisa naquele dia. Ou tipo assim, toda vez que você ligar, a primeira impressão você calibra. A segunda, terceira, quarta, não precisa calibrar, tá bom? A impressora ela não vai ter uma instabilidade muito grande ao ponto da calibração ficar ruim. Então a minha ideia para vocês é que calibra só na primeira vez do dia que você for imprimir alguma coisa, tá? E depois você pode usar ela sem calibrar. Em questão do root, o root foi uma das coisas que eu ouvi muita gente falando, faz root, faz root, faz root. Ninguém explicava como, eu tive que ver um vídeo de um gringo. Cara, eu tive que ver um vídeo em inglês para poder aprender, porque a maioria das pessoas que já tá nessa área já sabe como é que faz, mas quem é novato não sabe. Então é uma das coisas que eu devo trazer aqui no canal, como fazer o root da sua impressora. No caso, a Ender3 V3KE, porque eu não sei para as outras impressoras, mas geralmente deve ser algo muito parecido, algo muito próximo, tá bom? Eu acho que é basicamente isso, o vídeo vai ficando por aqui, gente. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre impressora 3D aqui. Eu quero trazer uma série, eu vou colocar aqui uma série de vídeos de resolvendo problemas usando impressora 3D. É uma série que eu vou trazer, eu já tenho algumas ideias do que eu vou fazer. Resolver problemas de casa, sabe? Cara, eu preciso de um suporte para resolver esse problema, eu preciso de um adaptador para isso, alguma coisa, um negócio para prender a porta, qualquer coisa do tipo assim, coisas úteis, realmente úteis, porque eu vejo na impressão 3D que muita gente divulga a impressão 3D como algo meio que inútil, só serve para fazer boneco de decoração. E não, a impressora 3D dá para fazer um universo de coisas úteis
dá para você fazer um negócio e vender peças realmente importantes, peças que as pessoas precisam, coisas que resolvem o problema das pessoas, peças que aquela pessoa ela não vai encontrar em lugar nenhum, não vai ter uma loja, não vai ter na Amazon, não vai ter no Mercado Livre, não vai ter em lugar nenhum, mas você vai vai conseguir fabricar uma peça que vai resolver o problema das pessoas. Eu acho que isso é o mais da hora da impressão 3D, é você conseguir resolver o problema das pessoas dentro da sua casa, é você montar a sua fábrica de utilidades e você é o engenheiro dessa fábrica. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente hoje aqui em pé, falando com vocês, com a impressora aqui atrás, num negócio meio diferente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e falou!